Capítulo 55. Jasmine, o que está acontecendo? Yunti perguntou enquanto ele erguia ambas as suas mãos e olhava para as chamas em seu corpo com um rosto cheio de espanto. Entretanto, Jasmine nem mesmo o respondeu. Dentro da pérola de veneno do céu ela assistia silenciosamente às chamas que envolviam todo seu corpo até que ela finalmente abriu sua boca para falar em um murmúrio baixo. A cor das suas profundas veias mudaram. Parece que realmente era uma das 5 sementes que o deus maligno deixou para trás. Em outras palavras, esse lugar atualmente era uma das 5 áreas secretas do deus maligno. Isso foi descoberto por você simples assim. Sua sorte tem que ser dita que é extremamente boa, ou isso foi uma orientação das profundas veias do deus maligno. As chamas no corpo de Yunti continuavam a queimar ainda mais vigorosamente e já tinham atingido o tamanho de algumas dezenas de metros num piscar de olhos. As paredes que o cercava e até a rocha sob seu pé derreteram lentamente até mergulharem dentro do campo das chamas. Uma pessoa podia imaginar o quão aterrorizantemente alta a temperatura das chamas era. Entretanto, do início ao fim Yunti nunca recebeu o mínimo dano, e ainda mais, foi o fato que ele nunca sentiu nenhum tipo de desconforto. Dentro das chamas que envolviam seu corpo, ele sentiu que suas próprias profundas veias continuavam intensamente agitadas. Depois que ele finalmente conseguiu acalmar seu coração, ele usou apressadamente sua visão interna para checar suas profundas veias. Depois de dar uma olhada, ele quase gritou de surpresa. Por causa que suas profundas veias tinham mudado completamente para uma cor vermelha carmesim. Até mesmo todas as profundas entradas abertas tinham se tornado da cor vermelha. Isso é, o que está acontecendo. Sua profunda energia começou a abalar rapidamente suas profundas veias. Ondas de profunda energia que vieram de uma fonte desconhecida fluíam rapidamente, fazendo a profunda energia em suas profundas veias a incharem de novo e de novo. Até que elas tinham se expandido até o limite que suas profundas veias poderiam acomodar. Bang! Um som macio. Yunti mal conseguiu ouvir o som de alguma coisa sendo quebrada. A profunda energia nas profundas veias continuou a se contrair rapidamente. A quantidade não diminui, mas ao invés disso, se tornou ainda mais densa que antes. Isso claramente era o incrível comportamento de um avanço de nível da profunda força. Num piscar de olhos, sua profunda força no 4º nível do domínio profundo elementar, avançou para o 5º nível do domínio profundo elementar. Mas não tinha terminado completamente ainda. A profunda energia nas profundas veias estavam se dilatando rapidamente. A profunda energia da fonte desconhecida fluía loucamente e preencheu as profundas veias que tinham acabado de avançar de nível e a levou até a borda novamente, seguido por bang! A qualidade de profunda energia dentro das profundas veias fizeram ele saltar mais um nível, da força dos 5 graus nível do domínio profundo elementar, ele cruzou para o 6º nível do domínio profundo elementar. Os maxilares de Yunti caíram meio abertos pelo choque. Mesmo com um estado mental construído por 2 vidas, ele ainda quase não podia aceitar esse avanço na profunda energia que poderia até mesmo chocar o mundo. Nem meio minuto se passou e sua profunda força atualmente cruzou do 4º nível do domínio profundo elementar, até o 6º nível do domínio profundo elementar. Não apenas esse tipo de coisa nunca tinha acontecido antes, mas até mesmo apenas escutar isso, também era improvável. Isso foi muita coisa para ele que pensou que aquilo era apenas um sonho. O pulo de 2 níveis ainda não tinha terminado. As chamas carmesim no corpo de Yunti continuavam a aumentarem lentamente e se aproximaram de algumas dezenas de metros de altura. O chão em seu volta também tinha derretido substancialmente e rios de lava se reuniam sob os pés de Yunti. Entretanto, isso ainda não causava nenhum dano em Yunti. A fonte desconhecida de profunda energia continuava a martelar loucamente dentro de suas profundas veias de cor carmesim, as preenchendo e fazendo a força de sua profunda energia crescer explosivamente de uma maneira assustadora. 7 nível do domínio profundo elementar. 8 nível do domínio profundo elementar. 9 nível do domínio profundo elementar.
10 Nível do domínio profundo elementar. Jasmine, o que exatamente está acontecendo aqui? Yunchi mordeu forçadamente a ponta de sua língua. Essa já era a terceira vez que ele teve que confirmar se ele estava ou não sonhando. Para ele esses poucos e curtos minutos eram exatamente como um sonho. Ele não teve nem mesmo tempo para reagir desse choque abalador que ele tinha recebido quando sua profunda força tinha subido 2 níveis, porque logo em seguida, sua profunda força tinha aumentando freneticamente, diretamente para o 10º nível do domínio profundo elementar. Mesmo um gênio que cresceu em uma seita maior que tinha acesso a quantidades substanciais de recursos e professores incríveis, ainda levaria 3 anos para alcançar o 10 graus nível do domínio profundo elementar do 4º nível do domínio profundo elementar. Mesmo se a Qinghui tinha usado um total de 3 anos e meio para atingir o 10º nível do domínio profundo elementar do 4 graus nível do domínio profundo elementar, e esse tipo de tempo já era considerado para ser um século de oportunidades para a pequena cidade nuvem flutuante. E era visto como o talento número 1 da cidade nuvem flutuante. E ainda ele não gastou nem 5 minutos. Não apenas isso esmagou o conhecimento de Yunchi, isso tinha derrubado as regras básicas e regulações do profundo crescimento no continente profundo céu. Como resultado, embora o coração de Yunchi transbordava com uma imensa e agradável surpresa, isso também tinha induzido uma grande quantidade de um terror imenso. Ainda mais assustador era o fato que aquela dilatação de profunda energia ainda não tinha parado e nem mesmo diminuído. A profunda força que ele já tinha atingido, o 10º nível do domínio elementar, continuava a crescer em passos rápidos. Como esperado, eu realmente estava certa, o que você acabou de comer, foi uma das 5 sementes deixadas para trás pelo Deus maligno. Eu procurei por todo esse Império Vento Azul por tanto tempo e não fui capaz de encontrá-la, mas você, que possuía apenas uma quantidade insignificante de profunda força, inesperadamente foi capaz de esbarrar com ela e encontrá-la, apenas por ser imprudente. Sua sorte é tão boa que um raio dos céus deveria te atingir. O tom de Jasmine era de alguma maneira cheio de insatisfação e irritação. Essa semente, alguma coisa do Deus maligno, pode até mesmo aumentar dramaticamente a profunda força. Yunchi perguntou com um rosto cheio de espanto. Talvez a semente do Deus maligno também carregava uma pequena porção do poder do Deus maligno nela. Já que agora ela encontrou o sucessor das profundas veias do Deus maligno, não apenas ela mudou suas profundas veias para uma com o atributo de fogo, mas ela também te concedeu seu poder ao mesmo tempo. Não se agite, também existem alguns efeitos colaterais desse crescimento exagerado de profunda energia. Jasmine falou despreocupadamente. Mudança das profundas veias, para o atributo de fogo. Bang! O som de um avanço de imediato de uma barreira foi sentido nas profundezas das profundas veias de Yunchi. Nesse momento, as chamas carmesim que estavam queimando por bastante tempo agora, tinham finalmente começado a diminuir. Nesse instante, Yunchi sentiu que todas as suas profundas veias tinham atravessando uma mudança inconscientemente, elas tinham se tornado mais elásticas, maiores e muito mais quentes. A profunda energia dentro era ainda mais concentrada e densa em um degrau inacreditável. Até seus pensamentos sobre esse mundo tinham mudado significativamente enquanto seus olhos clareavam e sua audição se afiava. Essa sensação agradável de dentro e fora, que era como o abrigo de um velho corpo, quase o fez gritar de alegria. Yunchi ergueu sua cabeça e respirou lentamente. Então, a profunda força, que era mais forte que a sua antiga por quem sabe quantas vezes, passou subitamente através de seu corpo e foi emitida para fora. Um nível do domínio profundo nascente. Parabéns, agora que você pisou no domínio profundo nascente, você finalmente pode ser considerado um verdadeiro praticante do profundo. Nessa terra, entrar no domínio profundo nascente na idade de 16 anos deve ser bem comum, certo? Jasmine declarou plenamente. Nesse momento, o choque dominante de antes, o horror e a apreensão que ele tinha quando pisou no primeiro nível do domínio profundo nascente desapareceram sem nenhum traço. Ele ergueu ambas suas mãos e então levantou um dedo.
Quando ele moveu seus pensamentos, uma pequena chama queimou acima de seu dedo. A temperatura dessa chama era ardentemente quente e ainda nem mesmo machucava sua pele um mínimo. Enquanto ele olhava para o fogo que estava queimando por causa de sua profunda energia, ele gargalhou silenciosamente. Isso era para ser considerado um remédio que os céus me deram. Para me deixarem gastar 16 anos como um aleijado. Somente para então devolverem tudo que deveria pertencer a mim, multiplicando, com esse curto período de um dia. Enquanto Yun-Che inspecionava silenciosamente seu centro, ele viu que suas próprias profundas veias tinham se tornado de cor de um cristal carmesim que eram comparáveis com a mais pura escultura de rubis. Não somente suas profundas veias, mas até seus canais, plasma e cada célula tinham uma partícula adicional de um elemento de cor carmesim. Falando nisso, isso significa que eu não preciso mais me preocupar sobre meu corpo sendo queimado novamente. Yun-Che estava ciente do quanto suas palavras eram universalmente chocantes, mas mesmo assim isso era o que seu corpo e suas profundas veias realmente o fizeram sentir nesse momento. Sem erro. Jasmine disse com uma voz peculiar, no passado distante, é dito que o deus maligno possuía o poder elementar mais formidável dentro do espaço caótico. Com somente a sua profunda força ele tinha a habilidade de manipular os elementos do mundo natural à sua vontade, e ainda tanto que era possível mudar sua profunda energia para qualquer tipo de elemento a qualquer momento. No registro da memória da gota de sangue, isso era recordado claramente que as 5 sementes que o deus maligno deixou para trás continham a fonte de poder de seu poder formidável sobre os elementos. No evento em que essas fontes de poder fossem obtidas, não somente uma pessoa seria capaz de manipular o elemento correspondente, mas ainda mais teria a habilidade de ser incondicionalmente imune ao elemento dito. Também por causa desse registro que essa princesa não usou o sangue imortal do deus maligno nela mesma, mas ao invés disso desafiou o grande perigo de chegar nesse continente em ordem de tentar encontrar as áreas secretas do deus maligno mencionadas no registro da memória. Isso é devido à possibilidade de manipular os elementos, e mesmo a sedução da imunidade perfeita elementar, era algo que essa princesa é incapaz de resistir. E por causa que nesse presente que é muito depois da queda completa do verdadeiro Deus, esse tipo de habilidade realmente é em um sentido. Uma força que se opõe aos céus. A voz de Jasmine de repente se tornou fria, ao mesmo tempo, isso também é um tabu na caixa de Pandora. Agora que você já abriu essa caixa, ninguém saberá com certeza que tipo de reação em cadeia esse poder imortal dos deuses trará quando isso reaparecer no mundo. Talvez você sofrerá a fúria dos céus, ou talvez isso trará uma quantidade infinita de desastres e calamidades. Porque uma vez que o segredo em seu corpo for exposto, haverá um número incontável de pessoas nesse mundo que irão querer te matar para se apossarem da força que pode ser opor aos céus. Se não fosse pela ligação de nossas vidas, até essa princesa também iria querer te matar e pegar seu poder. Rei! Não vá tão longe para me assustar, ou que? Embora eu entrei subitamente no domínio profundo nascente, no mínimo isso ainda continua meramente o domínio profundo nascente. Sem mencionar essa coisa de se opor aos céus, se alguma profunda besta topar comigo agora mesmo, ela poderia me exterminar casualmente. Yun-Che encolheu seu pescoço para assumir uma expressão de assustado. Embora isso tinha sido dito diretamente de sua boca, pela confirmação de Jasmine sobre seu controle sobre o fogo e a capacidade de ser completamente imune ao fogo, internamente seu coração ficou incapaz de se acalmar e ficou chocado por bastante tempo. Para nunca mais ter medo de fogo. Isso realmente era uma habilidade que rumores diziam que os deuses das lendas possuíam. Sem nem mesmo mencionar humanos, até o poderoso dragão das chamas que tinha sido executado pela Jasmine, não seria completamente corajoso contra o fogo, porque embora ele fosse do atributo de fogo, se ele encontrasse uma chama mais poderosa que a sua, ele ainda assim seria queimado até virar completamente nada. Essa princesa definitivamente não está tentando assustar você. Então, de toda a maneira não se torne complacente somente porque sua profunda força cresceu rapidamente.
Você deve melhorar sua força rapidamente para no mínimo, até ter poder suficiente para se proteger. Agora que sua profunda força atingiu o domínio profundo nascente, depois disso você deve consolidar sua profunda força atual, então essa princesa também pode começar a ensiná-lo algumas profundas técnicas que possivelmente você pode ser capaz de aprender. Antes disso, cuide do corpo desse dragão das chamas. Para o atual você, a carcaça dele é uma pilha enorme de tesouros preciosos. O tom de voz de Jasmine ainda continha a mesma fria indiferença de antes e não possuía nenhuma emoção. Mas quando isso entrou nos ouvidos de Yun-che, isso o fez sentir que não era o mesmo que antes. Porque não tinha nenhum traço de desdém, reclamação ou o tom de tédio ocasional mas ainda rígido das palavras de Jasmine, mas ao invés disso, ele sentiu um fraco toque de preocupação.